Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Finalmente saiu! A fumacinha subiu, foi para chaminé e o povo atleticano, a torcida do Furacão já tem o seu novo treinador. Juan Carlos Osório, que trabalhou aqui no Brasil, no São Paulo, em 2000 e... Ih, rapaz, tem um tempo já, cara. Ele trabalhou no São Paulo tem um tempinho, cara. Acho que deve ter uns 7, 8 anos, por aí. Trabalhou no São Paulo e acabou saindo, acho que foi para a seleção... Acho que foi do Paraguai, ou do... Não, foi do Paraguai, não. Eu acho que ele foi da seleção do Paraguai, mas eles são uma seleção... Acho que foi do México. Eu acho que foi do México. Também se não foi, desculpa, que eu não tô com o computador aberto aqui, o computador deu pau para variar, então eu tô tentando lembrar aqui o que eu li, né? Mas eu acho que é da seleção do México. O Juan Carlos Osório trabalhou aqui no São Paulo, colombiano, né? Colombiano. Tem experiência, trabalhou em seleções, não é um treinador com muitos títulos, assim, pelo mundo, por exemplo. É um treinador que tem mais títulos na Colômbia, tá? Tem títulos na Colômbia e ele também tem título, se não estiver enganado, eu acho que é no futebol dos Estados Unidos. Eu acho que ele trabalhou no futebol dos Estados Unidos. Mas é um cara com 62 anos, que tem uma experiência e algumas características interessantes, né, em relação ao que interessa ao futebol, e algumas situações que a gente vai ter que ver se a torcida vai se adaptar ao Osório. E a gente vai falar sobre isso por aqui. E se eu gostei dessa contratação, qual a minha visão sobre essa contratação agora do treinador Juan Carlos Osório pelo Atlético Paranaense. Então eu peço a você, meu amigo, torcedor do Furacão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal, beleza? Vamos lá, cara. Na minha opinião, apesar de eu não estar acompanhando muito, amigo torcedor do Furacão, mas eu não tinha escutado nada, a não ser que aí o Paraná tenham falado, mas eu não tinha escutado nada, ninguém falar, na verdade time nenhum ter falado dele como treinador aqui no Brasil. Sinceramente eu não sabia nem onde ele estava. Fui dar uma olhada aqui, ele tá no nome de um time esquisitaço, Zama, alguma coisa. Ele tá no time que eu nunca nem tinha escutado falar. Tava escutando muito, né, falar sobre o Domi, né, que trabalhou aqui no Flamengo. Eu fiz um vídeo falando sobre o Domi, que na minha opinião era um risco. Na verdade, qualquer contratação é risco, né? Qualquer contratação é risco. Essa é a verdade. Mas o Domi não saiu daqui com a imagem melhor. Saiu aí pelo mundo, fez alguns trabalhos bons, né? Tem aí a chancela de ter sido auxiliar de um grande treinador. Mas eu olhava o Domi com um certo pé atrás. Bom, o Osório trabalhou aqui no São Paulo e
fez um trabalho considerável, o tanto que foi convidado para a seleção, acho que era do México mesmo, foi para a seleção do México. Ou seja, a seleção do México não ia chamar um treinador que não tivesse o mínimo de condição. A seleção do México, a gente sabe que é uma seleção que dá trabalho. Os brasileiros sabem muito, muito bem disso. Quantas vezes o Brasil já perdeu para o México? Já faz jogo com o México, é sempre muito complicado. A seleção mexicana tem qualidade. Então, ele deixou uma boa impressão, a princípio, né, aqui no Brasil. Só que ele tem umas características, algumas que eu gosto, eu acho, na minha opinião, que vai se encaixar muito bem e muito melhor com o Atlético Paranaense do que era, por exemplo, o Filipão, tá? Na qual eu contestava para vocês. Não estou falando que o Filipão é ruim. Não. O cara foi de seleção, foi campeão do mundo, fez um grande trabalho na seleção de Portugal. O Filipão tem todas as credenciais. Mas eu não gosto do estilo do Filipão. Nunca gostei. E aqui eu já tinha falado no canal. E o estilo do Filipão não tem nada a ver, não tinha nada a ver, melhor, com o Furacão, na minha opinião. O Furacão, com o Filipão, fez algumas partidas vergonhosas que eu falei aqui. Aquele jogo do Furacão com o Flamengo aqui no Maracanã foi vergonhoso aqui. Vergonhoso. Mas a torcida tentou criar uma justificativa para defender seu time. Mas eu tenho certeza que a torcida do Furacão estava, meu irmão, com muita raiva de ver o seu time acovardado do jeito que estava. Eu tenho certeza que a torcida do Furacão estava pé da vida. Eu não queria ver um Furacão covarde daquele jeito. Mas foi isso que aconteceu. E eu falei aqui. Aí fui criticado por alguns, o que importa é o resultado, para coisa e tal. Legal. Mas isso aí é aquele discurso de Cerca Lourenço. Vamos fazer esse discurso para não ficar pior. Mas eu tenho certeza que a torcida do Furacão não gostou do que o Furacão fez. Jogar covardado daquele jeito. Como foi naquele jogo aqui. Bom, depois teve outros jogos que ele deu uma melhoradinha para não pegar muito mal, né? Mas mesmo assim não era a cara do Furacão. O Osório é diferente. O Osório, ele gosta de ataque. Então, ele é um treinador que ele começa pela frente. Completamente diferente do Filipão, que começa montando lá atrás para depois chegar à frente. O Atlético Paranaense vai ter um time renovado, principalmente ali no sistema defensivo. Tem jogadores novos para defesa. Um time com algumas mudanças. Um time que tem as suas qualidades ofensivas. Tem as suas credenciais ofensivas. Não tem o Vitor Roque. Isso vai fazer uma falta monstruosa. Que o Vitor Roque junto com o Hendrick lá do Palmeiras. Um foi pro Barcelona, outro foi pro Real Madrid. Eu torço muito para eles darem certo, porque puta que pariu, o Brasil tá uma merda de centroavante. Pô, você ter na seleção brasileira centroavante, o Pombo, pô, tá de sacanagem, né? A gente tem que ter alguém de peso, de nome na Europa. O cara fala, porra, esse é foda. E para mim, que viu o Careca, né? Peguei o Careca, a fase do Careca na seleção brasileira, quem não lembra, o Careca jogou com Maradona no auge do Napoli. Uma galera mais novinha. Porra, depois vem aquele porradão, né? Aí você tem Romário. Aí você tem Ronaldo. Aí você tem Adriano. Aí depois começou a cair, né? Aí foi dando uma certa caída. Deu uma diminuída. Mas mesmo assim, tinha os caras que sabia fazer gol ali, pra coisa e tal. Só que chegou um determinado momento que blum. Quem é o centroavante de destaque do Brasil? Tem lá o garoto, acho que é Matheus Cunha, que está começando a fazer um destaque ali, para coisa e tal. Tem o Cabral, que era do Ceará, que o Palmeiras foi lá para fora. Mas ainda não tem nenhum nome de destaque. Pô, esses dois garotos, um
no Real Madrid e outro no Barcelona, eu torço muito para eles explodirem e eles serem referências na seleção. Espero. Talvez aí eu comece a voltar a gostar de seleção. Bom, então, o Atlético Paranaense tem esse DNA ofensivo. E o Osório é assim. Então, isso eu acho que a torcida vai gostar. Que sabe que vai ter um time que vai pra frente, em qualquer lugar. Ou em casa, ou fora. O Atlético Paranaense vai pra frente. Lógico, ele não é um kamikaze. Ele não chega a ser um Fernando Diniz. Tá? Mas ele é um cara que fica, na minha opinião, olhando o trabalho dele, ele é um cara que fica no meio termo ali de Jorge Jesus, né? Lembrando que Jorge Jesus fez no Flamengo em 2019, do Jorge Jesus com o Abel Ferreira, do Palmeiras. Ele fica mais ou menos naquele meio termo. Mas ele não tem nada de retranca. Ele é um cara muito ofensivo. Só que não chega a ser aquele cara que bota a linha toda alta, inclusive o goleiro no meio de campo. Não chega a esse ponto. Mas é um cara bem ofensivo. E isso eu tenho certeza que a torcida do Atlético Paranaense vai gostar. O que eu não sei se a torcida do Atlético Paranaense vai se acostumar é o rodízio. É óbvio. Aqui no Brasil, depois de algum tempo, todo mundo já viu que você fazer o rodízio é bom. Primeiro, na minha opinião, que você descansa os jogadores, você deixa todos os jogadores em atividade e dá chance para todo mundo. Fica todo mundo envolvido ali naquela situação. O problema é que a torcida brasileira ainda gosta de quais são os 11. Inclusive parte da imprensa, quais são os 11. O Osório não tem muito quais são os 11. Ele vai um pouco pro lado do Sampaoli. Dificilmente ele bota o mesmo time. O Sampaoli aqui no Flamengo teve problema por causa disso. Ele não conseguiu botar o mesmo time em jogo nenhum. Nem quando ele podia, ele colocava. Diferente do Jorge Jesus. O Jorge Jesus botava o mesmo time e não dava descanso. O Jorge Jesus não fazia rodízio. O Abel Ferreira faz um rodízio um pouco menor. O Osório, ele faz mais. Ele é mais pro lado do Sampaoli, tá? Do que do Abel. Ele não tem nada a ver com o Jorge Jesus em relação a isso, a rodízio. Ele não chega a ser também igual o Sampaoli, mas ele sempre muda o time um pouco, de acordo com o adversário. Ele não tem os 11. Isso aí é que eu não sei se a torcida do Atlético Paranaense vai gostar. A minha opinião a torcida do Atlético Paranaense vai gostar se tiver resultado. Se não tiver resultado, a torcida vai colocar a culpa nesse rodízio. Se o rodízio estiver trazendo resultado, beleza. Se não tiver, a torcida vai falar, a culpa é do rodízio. Para de fazer rodízio e define os 11. Jogadores brasileiros sabem que funciona assim. Mas aqui no Brasil, muitos jogadores brasileiros também não gostam disso. Não gostam. Esse é o fato. Ele quer titularidade. Eu vou te dar um exemplo. O Scarpa, Gustavo Scarpa, que estava lá fora, que foi disputado por Flamengo e Atlético Mineiro, o Gustavo Scarpa escolheu o Atlético Mineiro porque foi prometido para ele que lá ele seria titular. Ele não queria disputar a posição no Flamengo. Essa foi a grande da verdade, porque o valor do Flamengo era mais alto. Ah, não, porque ele jogou no Fluminense, ele não queria, papá. Até também pode ser. Mas o grande motivo dele ter ido para o Atlético Mineiro foi porque lá deram garantia para ele que ele ia jogar, ele ia ser titular. O Flamengo não pode ser titular, tudo bem, que na época ainda tinha o Everton Ribeiro, o Ribeiro saiu do Flamengo, mas ele iria disputar a posição de qualquer maneira. Então o jogador brasileiro ainda tem essa de titularidade. Tá? A gente sabe que tem alguns jogadores que tem essa titularidade. Miolo de zaga, você tem que ter uma titularidade para criar até um entrosamento. Tem que ter
mais partidas juntos, o goleiro, tá? Eu digo até o sistema defensivo ali, você tem que ter uma continuidade, mas do meio para frente não. Você pode fazer um rodízio. Então, o Osório gosta desse rodízio. Mas é esse o ponto que eu acho que pode ter algum tipo de problema com os jogadores e também com a torcida. Se der resultado, beleza. Se não der, a crítica vai cair em cima desse rodízio. E para finalizar, bom, na minha opinião, é melhor o Osório do que Dominique Torrent. Entre os dois, eu particularmente nem pensava, ia no Osório. Olhando por esse lado, penso que o Atlético Paranaense o Furacão fez uma escolha boa, né? Um cara experiente, não está em começo de carreira, trabalhou em vários times na Colômbia, foi para fora, foi para a seleção do Paraguai e do México, agora não me lembro se ele teve em outra seleção. É um cara conhecido, né? É um nome já que se fala, né? Não só internamente, mas pelo planeta futebol. Tem características boas. Então, amigo, das opções que eu escutei falar, que não foram muitas, acho que o colombiano Osório é uma boa opção para o Furacão. Então, eu particularmente achei boa a contratação do Osório pelo Furacão. Agora é começar a trabalhar, se adaptar ou se readaptar, né? A ser ofensivo, se adaptar com o rodízio e começar a trabalhar, irmão. E que os resultados para o Furacão, no ano do seu centenário, que a gente sempre dá parabéns, comece a gerar frutos nesse ano tão especial pro Furacão. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!